Você já se perguntou como a vida pode virar do avesso em questão de dias? Meu nome é Eduardo, tenho 47 anos, e até pouco tempo atrás eu era um dos cirurgiões mais respeitados do meu estado. Lembro como se fosse ontem, chegava ao hospital todas as manhãs com o jaleco impecável, sentia o cheiro do café fresco na copa dos médicos, ouvia o som das macas passando apressadas pelos corredores. Era ali que eu me sentia vivo. Eu não era só um médico, eu era o Dr. Eduardo, o homem que salvava vidas, que recebia aplausos em conferências, que tinha matérias sobre suas cirurgias inovadoras em jornais locais. Minhas mãos eram vistas como instrumentos de precisão quase divina. E eu confesso, me orgulhava disso mais do que de qualquer outra coisa na minha vida. Naqueles dias, meu celular nunca parava de tocar. Pacientes me ligavam de madrugada implorando conselhos, colegas de outros hospitais pediam minha opinião sobre casos complicados. Às vezes eu reclamava do cansaço, mas a verdade é que eu amava cada segundo. Quando entrava em uma sala de cirurgia, o barulho dos monitores, o cheiro de antisséptico, o som do bisturi elétrico, tudo isso me fazia sentir invencível. Fora do hospital, minha vida era quase tão intensa quanto dentro dele. Eu tinha uma bela casa em um bairro nobre, com piscina e churrasqueira, onde costumava reunir amigos e colegas aos domingos. A garagem abrigava um carro importado que eu trocava a cada 3 anos. Minha esposa, Marina, era dona de uma boutique famosa no centro, sempre elegante, sempre sorridente nas fotos que postávamos em viagens. E meus filhos? Meus meninos. Henrique, o mais velho, sonhava em ser piloto de avião. Já Lucas, o caçula, dizia que queria ser médico como o pai. Meu coração se enchia de orgulho quando eles me abraçavam ao chegar do plantão. Eram tempos de celebração. Em 12 anos de carreira como cirurgião, cheguei a receber convites para trabalhar em hospitais de São Paulo e até fora do país. Recusei todos, por amor à minha cidade e ao hospital que me deu a oportunidade. Muitos diziam que eu era arrogante. Talvez eu fosse. Mas como não se sentir especial quando dezenas de vidas dependem do seu pulso firme e de suas decisões rápidas? O que eu não sabia era que, enquanto eu me iludia com festas, elogios e prêmios, havia pessoas ao meu redor plantando sementes de desconfiança. Pequenos comentários surgiam nos corredores. Ele anda distraído, está operando demais, deve estar cansado. Será que não está pegando mais cirurgias do que consegue? Essas frases ecoavam como sussurros venenosos. Mas eu preferia não dar atenção, me diziam. Você trabalha demais, vai acabar cometendo um erro grave. E eu respondia rindo, eu não erro. Essa autoconfiança, quase prepotência, acabou virando combustível para quem me invejava. E então veio a tragédia. A morte de um paciente em uma cirurgia de aneurisma cerebral. Era uma operação de altíssimo risco, todos sabiam, inclusive a família, que assinou todos os consentimentos. Mas quando o pior aconteceu, a dor da perda logo se transformou em fúria. E em vez de aceitarem que era uma fatalidade possível, preferiram encontrar um culpado, e eu era o alvo perfeito. Quando recebi a notificação judicial, lembro de ter sentido o coração falhar uma batida. Estava no plantão, na sala dos médicos, e a notificação chegou pelas mãos de um oficial de justiça. Alguns colegas que estavam por perto arregalaram os olhos. Outros baixaram a cabeça como se a vergonha fosse contagiosa. Eu tentei manter a pose, mas minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o papel cair. A acusação era de negligência médica. Você consegue imaginar o peso dessa palavra para quem dedicou a vida inteira à medicina? Nos dias seguintes, meu mundo começou a desmoronar. Notícias distorcidas começaram a circular em blogs locais, sugerindo que eu era um médico irresponsável. Pacientes antigos começaram a cancelar consultas, amigos passaram a me evitar, e até minha esposa começou a me olhar de forma diferente, como se duvidasse da minha capacidade. Cada vez que eu entrava no hospital, tinha a sensação de que todos paravam para cochichar sobre mim. As paredes pareciam ter ouvidos e os corredores, olhos. E eu, que sempre fui visto como herói, comecei a me sentir como um réu à espera de sentença. Mas o pior ainda estava por vir. Eu mal podia imaginar a humilhação pública que me aguardava. No dia em que tudo ruiu de vez, eu ainda acreditava que poderia provar minha inocência. Já tinha conversado com advogados, levantado laudos, reunido depoimentos de colegas que estavam comigo na cirurgia. Eu achava que só precisava de tempo para mostrar a verdade. Mas eu não sabia que o hospital onde dediquei mais de uma década da minha vida já havia decidido me descartar para proteger a própria imagem. Era uma manhã de segunda-feira quando me chamaram para uma reunião extraordinária na sala da diretoria. Entrei confiante, mas assim que fechei a porta senti o ar ficar pesado. A diretora clínica, o presidente do conselho e mais 2 advogados estavam sentados à mesa.
Havia uma pasta de documentos à minha frente e percebi que um dos papéis tinha a palavra rescisão, destacada em letras maiúsculas. Meu estômago revirou. A reunião durou menos de 10 minutos, mas foi o suficiente para dilacerar minha alma. Sem rodeios, disseram que, para preservar a reputação da instituição, minha suspensão seria imediata e que eu estava proibido de entrar em qualquer área assistencial do hospital até segunda ordem. Lembro da voz da diretora tremendo levemente quando leu o comunicado oficial em voz alta, como se soubesse que aquilo era cruel demais para alguém que entregou tudo por aquele lugar. Mas saber não é o mesmo que se importar, certo? O que eu não esperava era que, ao sair da sala, encontraria um corredor cheio de enfermeiros, médicos, residentes, todos olhando para mim como se eu fosse um criminoso. Alguns cochichavam, outros me evitavam completamente. A pior parte? Um jornalista de um portal de notícias local estava ali, como se tivesse sido avisado sobre o horário exato da minha saída. Ele apontou a câmera na minha direção e, sem hesitar, disparou. Doutor Eduardo, é verdade que o senhor matou o paciente por descuido? Naquele instante, meu mundo parou. Eu senti minhas pernas fraquejarem, meus ouvidos unirem. E tive certeza de que nada do que eu dissesse mudaria a manchete sensacionalista que surgiria em poucas horas. Ao olhar em volta, vi rostos que antes me admiravam agora expressando desprezo, medo ou pura curiosidade. Cada passo que dei até a porta principal do hospital parecia 1 quilômetro, com todos os olhares grudados em mim. O som dos sussurros ecoava em minha cabeça como marteladas. Cheguei ao estacionamento tentando controlar a respiração, mas quando entrei no carro, desabei. Gritei, chorei, bati o volante. Eu não sabia se estava mais com raiva do hospital, da família do paciente ou de mim mesmo por ter acreditado que a verdade sempre prevaleceria. O cheiro do álcool em gel, ainda impregnado em minhas mãos, misturava-se ao suor frio escorrendo do meu rosto. Eu nunca me senti tão frágil, tão pequeno, tão descartável. Quando voltei para casa, esperava encontrar consolo na minha família. Mas Marina, minha esposa, estava no telefone com a mãe dela, e eu ouvi claramente quando disse: "Não sei o que vou fazer se ele perder tudo." Aquilo foi como uma facada. Ela não perguntou se eu estava bem. Não quis saber minha versão. Apenas pensava em como a queda do Dr. Eduardo poderia afetar o padrão de vida que eu fornecia. Meus filhos, confusos, me olhavam como se eu fosse um estranho. O mais novo perguntou: "Papai, é verdade que você machucou alguém?" Senti meu coração se despedaçar naquele momento. Nos dias seguintes, a avalanche de desgraças só aumentou. Blogs sensacionalistas começaram a publicar matérias recheadas de mentiras. Diziam que eu costumava beber durante o plantão, que já tinha sido processado antes, que era arrogante e tratava mal os pacientes. Amigos que antes me convidavam para churrascos e viagens começaram a sumir. O telefone que nunca parava de tocar ficou mudo. E a casa que um dia foi cheia de risos virou um lugar silencioso, pesado, como um túmulo. Eu ainda tentava convencer a mim mesmo que tudo se resolveria se eu reunisse provas suficientes, se eu processasse quem espalhou as calúnias, se. Mas, no fundo, comecei a perceber que minha carreira estava condenada. E quanto mais tentava me defender, mais alimentava a fogueira da opinião pública. E foi então que, em um golpe final, o hospital emitiu uma nota oficial confirmando minha demissão por perda de confiança. E isso foi publicado em todos os sites de notícias da cidade, com direito à minha foto de jaleco, como se eu fosse um bandido. Foi nesse dia que percebi que minha vida como médico havia chegado ao fim. Mas ainda não era o fundo do poço. Eu só descobriria o verdadeiro inferno quando minha vida financeira começou a ruir. Você já parou para pensar em como tudo o que construímos pode virar pó da noite para o dia? Depois da humilhação pública, eu ainda tinha esperanças de segurar minha vida financeira. Afinal, minha carreira de mais de 12 anos me garantira boas reservas, certo? Errado. Porque ninguém me avisou que processos judiciais são como buracos sem fundo, sugando não só o seu dinheiro, mas também sua paz, sua energia, sua alma. Logo nos primeiros meses, os honorários dos advogados começaram a chegar. Cada visita ao escritório, cada reunião, cada petição custava mais do que a mensalidade de uma escola particular. E para completar, as parcelas do financiamento da minha casa e do carro começaram a atrasar. Eu tinha convicção de que, assim que provasse minha inocência, poderia me reerguer. Mas enquanto a verdade não aparecia, e quanto mais demorava, mais meu nome ia sendo arrastado pela lama. Marina, minha esposa, começou a se distanciar ainda mais. Antes, ela saía comigo para jantares, organizava festas, me acompanhava em viagens médicas, mas agora parecia me evitar em casa.
Ficava horas trancada no quarto, trocando mensagens no celular. À noite virava para o lado oposto na cama, como se nossa história tivesse morrido junto com minha reputação. Um dia, em uma discussão feia, ela gritou: "Você arruinou nossas vidas. Eu nunca quis estar casada com um fracassado." Essas palavras ecoaram dentro de mim como uma sentença final. Foi ali que percebi que eu não estava só perdendo minha carreira, estava perdendo minha família. As dívidas continuaram crescendo como ervas daninhas. Sem receber honorários pelas cirurgias canceladas, sem conseguir novos pacientes e com a mídia pintando minha imagem como a de um monstro, não havia como manter as contas em dia. O cartão de crédito virou uma armadilha. Usei até o limite para tentar manter as aparências, mas logo a fatura se tornou impagável. Meus filhos foram retirados da escola particular porque não consegui pagar as mensalidades. Henrique, o mais velho, me olhou com um misto de raiva e medo quando contei. Já Lucas apenas chorou, e isso me destruiu por dentro. Lembro de uma noite específica em que acordei suando frio. Não sei se foi um pesadelo ou uma crise de pânico. Sentei na beirada da cama, com a cabeça entre as mãos, e percebi o silêncio pesado que pairava pela casa. O único som era o tic-tac do relógio na sala. Esse silêncio doía mais que qualquer grito. Era a solidão me engolindo viva. A gota d'água veio quando o oficial de justiça bateu à minha porta com o pedido de reintegração de posse da casa. O banco havia iniciado a execução da hipoteca e eu tinha apenas 30 dias para sair. Nesse dia, Marina fez as malas dela e das crianças. Disse que ficaria temporariamente com os pais. Nunca mais voltou. O som do portão se fechando atrás dela me deu a certeza de que estava completamente sozinho. Desesperado, tentei vender o carro para conseguir algum dinheiro e pagar parte das dívidas, mas a repercussão do meu caso foi tão grande que ninguém queria sequer ser associado a mim. Cada tentativa de vender algo terminava em silêncio constrangedor ou em uma oferta tão baixa que beirava o insulto. Meus amigos sumiram como fumaça. Aqueles que me ligavam todo dia para pedir favores ou conselhos desapareceram assim que o dinheiro e o status evaporaram. Passei a beber. Não porque gostasse, eu nunca fui de exagerar na bebida, mas porque o álcool anestesiava a dor por algumas horas. Algumas noites terminava deitado no sofá, com a garrafa vazia ao lado, assistindo às mesmas reportagens que destruíram minha vida. Nessas horas me perguntava, como pude ser tão cego? Como não percebi que tudo que eu tinha era tão frágil? E quando o prazo de despejo chegou, não havia mais nada que eu pudesse fazer. Tive que sair de casa com apenas uma mala, alguns documentos e a lembrança de tudo que perdi. O homem que um dia foi chamado de milagreiro do centro cirúrgico, agora não tinha sequer um teto para chamar de seu. Mas eu ainda não tinha atingido o fundo. Não sabia que a rua seria muito mais cruel do que qualquer corredor de hospital. O dia em que coloquei meus pés na rua pela primeira vez como alguém sem casa, foi o dia em que perdi completamente a noção de quem eu era. Até então, eu ainda me agarrava a um título, a um passado glorioso, a uma ilusão de que minha história poderia ter volta. Mas quando a porta do meu antigo lar se fechou e senti o vento frio da madrugada cortando meu rosto, percebi que eu já não era mais Dr. Eduardo. Eu era apenas mais um anônimo vagando sem destino. Passei a primeira noite sentado em um banco de praça, abraçado à minha mala como se ela fosse um colete salva-vidas. O cheiro de urina e lixo misturado à maresia de uma chuva fina, que caiu naquele início de madrugada, formava um aroma que ainda hoje sinto ao fechar os olhos. Foi ali que entendi. Não importa quem você foi. Na rua todos são iguais aos olhos de quem passa, invisíveis ou incômodos. No começo eu ainda tentava manter um certo padrão. Tomava banho em rodoviárias, usava as roupas sociais que restaram, passava perfume. Acreditava que se me mantivesse apresentável, alguém poderia me oferecer ajuda ou emprego. Mas a realidade é cruel. Vi olhares de desconfiança quando me aproximei de pessoas perguntando por vagas. Vi seguranças me expulsarem de estabelecimentos mesmo antes de eu dizer uma palavra, apenas por minha aparência cansada. Foi então que percebi como a dignidade pode se perder pouco a pouco, e como a sociedade faz questão de acelerar esse processo. Comecei a mendigar. Não gosto dessa palavra, mas não há como suavizar. Nas primeiras vezes, só pedia discretamente: "Você poderia me ajudar com uns trocados?" Alguns ignoravam, outros me olhavam como se eu fosse um inseto. Quando alguém dava algumas moedas, eu agradecia como se fosse ouro. Aprendi a disputar espaço em filas para a sopa, a dormir com um olho aberto para não ser roubado, a encontrar cantos escondidos para me proteger do frio e da violência. O som constante de passos apressados, buzinas e gritos durante a noite se tornou minha trilha sonora.
A fome foi um dos maiores choques. Um dia, depois de 2 dias inteiros sem comer nada sólido, encontrei um resto de sanduíche em cima de uma lixeira perto de um quiosque. Peguei o embrulho, olhei para os lados e, com vergonha, comi como se fosse a refeição mais saborosa da minha vida. Cada mordida misturada ao gosto de papel molhado me fez chorar de revolta e humilhação. Nessas ruas conheci pessoas incríveis e terríveis, gente que, assim como eu, caiu de lugares altos, empresários, professores, ex-policiais, e também gente que nasceu ali, que nunca teve a chance de ver o outro lado. Vi homens e mulheres que perderam tudo por vícios, por traições, por tragédias. Escutei histórias que fariam qualquer um pensar 2 vezes antes de julgar quem vive em situação de rua. Mas, ainda assim, também fui enganado, roubado, agredido. A rua é imprevisível, ela não perdoa. Com o tempo, meu corpo começou a ceder. Peguei infecções respiratórias que me deixavam tossindo sangue. Meus dentes começaram a doer tanto que, em noites de desespero, eu batia a cabeça contra a parede para tentar distrair a mente da dor latejante. Cada nova ferida parecia um lembrete de que eu estava me afastando ainda mais do homem que um dia fui. E cada vez que via um hospital de longe, sentia o coração apertar. Eu, que um dia salvei vidas, agora mal conseguia salvar a minha própria. Você acredita que mesmo no fundo do poço ainda dá para cair mais? Pois eu descobri que sim. Porque o pior de tudo ainda estava por vir. O momento em que perdi qualquer esperança de reencontrar meus filhos, ou de reconquistar meu lugar no mundo. Sabe quando você acha que nada mais pode te machucar? Foi assim que me senti depois de meses na rua. Eu acreditava que já havia sofrido tudo o que era possível, até o dia em que decidi procurar meus filhos. Eu precisava vê-los. Não importava se seria a última vez. Precisava sentir que ainda havia alguma razão para viver. Esperei um domingo em que sabia que Marina levava as crianças à missa com os pais dela. Fiquei do outro lado da rua da igreja, sujo, mal cheiroso, com a barba por fazer. Quando vi Henrique e Lucas descendo do carro, meu coração quase parou. Quis correr, abraçá-los, dizer que os amava mais do que tudo, mas fui tomado por um medo paralisante. E se eles me rejeitassem? E se envergonhassem de mim? Mesmo assim, criei coragem. Cruzei a rua lentamente com as pernas tremendo, até ficar a poucos metros deles. Quando Marina me viu, arregalou os olhos. Seu rosto se contorceu em uma mistura de ódio e pânico. Ela puxou os meninos para trás e gritou para que eu me afastasse. O sogro apareceu logo em seguida, veio em minha direção com o dedo em riste e disse: "Você não é mais pai desses meninos. Você é uma vergonha." Essas palavras foram como lâminas cortando minha alma. Ali, no meio da rua, em frente a dezenas de pessoas que começaram a parar para olhar, senti que toda a tua esperança que eu ainda carregava evaporou. Vi Henrique esconder o rosto atrás das mãos. Vi Lucas chorando e sendo arrastado para longe. E eu fiquei ali, imóvel, como uma estátua quebrada. Depois desse dia, entrei em uma espiral sombria. Passei semanas dormindo em becos fétidos, me alimentando de restos cada vez mais podres. Às vezes, acordava com ratos passando sobre mim. Outras vezes, com bêbados chutando minhas pernas para me expulsar do lugar. Ninguém mais me reconhecia como médico. Ninguém mais me chamava pelo nome. Eu havia me tornado o mendigo do centro. E só. Comecei a pensar em tirar minha própria vida. Cada dia era uma luta contra a vontade de pular na frente de um ônibus ou me afogar em qualquer córrego imundo. Não tinha mais nada, nem dignidade, nem sonhos, nem fé. O som da cidade, antes cheio de vida, virou um zumbido constante de indiferença. Eu me sentia um fantasma vagando em meio a vivos apressados demais para perceber minha existência. Foi então que conheci seu Jonas. Ele era um senhor de uns 65 anos, também morador de rua, mas que mantinha uma serenidade quase sobrenatural. Um dia me viu chorando em silêncio e se sentou ao meu lado. Em vez de me perguntar o que havia acontecido, apenas colocou a mão no meu ombro e disse: "Não importa o que tiraram de você. Só você pode decidir se vai deixar que tirem sua humanidade." Essas palavras ficaram martelando na minha cabeça durante dias. Foi a primeira vez em muito tempo que alguém me tratou como ser humano, não como lixo. A partir dali, comecei a observar outros moradores. Vi gestos de solidariedade que nunca imaginei. Gente que dividia o pouco que tinha, que cuidava uns dos outros quando adoeciam. Foi então que percebi que, se quisesse sobreviver, precisava parar de apenas existir. Precisava reencontrar minha humanidade. Comecei a ajudar como podia.
Organizava filas na distribuição de sopa, acompanhava idosos até abrigos improvisados, ajudava a carregar sacolas de quem coletava latinhas. Quando algum morador passava mal, eu fazia o que lembrava dos meus conhecimentos médicos para socorrê-lo. E pela primeira vez em meses, alguém olhou para mim com gratidão, não com nojo ou medo. Foi assim que uma pequena centelha reacendeu dentro de mim. A ideia de que, mesmo sem nada, eu ainda podia fazer diferença. Mesmo sem jaleco, eu ainda era Eduardo. E se eu quisesse, talvez ainda pudesse recomeçar. Depois que comecei a ajudar outros moradores de rua, algo curioso aconteceu. Senti que minha mente, antes afundada em desespero, começou a clarear. Quando estamos consumidos por nós mesmos, pela dor, pelo orgulho ferido, tudo parece maior, mais pesado. Mas, quando olhei para fora, para as dores dos outros, percebi que, apesar de tudo, eu ainda tinha muito a oferecer. Passei a acompanhar seu Jonas em suas rondas. Ele tinha o hábito de percorrer becos e praças para ver quem precisava de ajuda, quem estava doente, quem havia sumido. Ao lado dele, comecei a notar o que a maioria finge não enxergar. Idosos que tremiam de frio em papelões, jovens fugidos de lares violentos, mulheres que se prostituíam para conseguir comida. Cada história era mais triste do que a outra. E em cada rosto, eu via reflexos do que me tornei. Ou do que poderia ter sido ainda pior. Nesse período, comecei a frequentar uma ONG que oferecia café e escuta para pessoas em situação de rua. Lá, voluntários nos chamavam pelo nome. Um gesto tão simples, mas que significava muito. Certa manhã, a coordenadora, uma mulher chamada Rosa, perguntou meu nome completo. Quando disse Eduardo Campos, ela arqueou as sobrancelhas. Você é o Dr. Eduardo, o cirurgião? A vergonha subiu como fogo pelas minhas bochechas. Balancei a cabeça desconversando, mas ela insistiu. Se for, saiba que já ouvi falar do senhor. Meu pai foi seu paciente e sempre disse que você salvou a vida dele. Fiquei sem palavras. Pela primeira vez em muito tempo, senti orgulho em ouvir meu nome. Rosa me ofereceu ajuda para tirar novos documentos, pois eu já tinha perdido tudo. Carteira de identidade, cartões, diplomas, registros médicos. Ela disse que, se eu quisesse, poderia me inscrever em um programa de reinserção no mercado de trabalho para pessoas em situação de vulnerabilidade. No entanto, havia um grande obstáculo: meu processo judicial. Enquanto não resolvesse isso, qualquer tentativa de retomar a carreira médica seria impossível. E mesmo que um dia fosse inocentado, recuperar minha licença médica parecia um sonho distante. Mas a ideia de voltar a trabalhar, de ter um propósito, reacendeu minha força. Enquanto aguardava respostas da Defensoria Pública sobre meu processo, continuei colaborando com a ONG. Com o pouco que aprendi na medicina, cuidava de feridas, ajudava a identificar sintomas de doenças, orientava sobre higiene e, para minha surpresa, as pessoas me ouviam. Eu, que antes era invisível, agora era procurado como alguém que podia ajudar. Certa noite, seu Jonas me disse: "Você sabe que não precisa ser médico para salvar vidas, não é?" Essas palavras me atingiram como um raio. Passei tanto tempo preso ao meu título, ao status, que esqueci que a essência de quem eu era não dependia de diploma. Ajudar, cuidar, ouvir. Nada disso exige crachá ou jaleco. No meio desse turbilhão, comecei a escrever minhas memórias em cadernos doados pela ONG. Escrevia em praças, em bancos de rodoviária, em abrigos. Cada página era um pedaço da dor que eu conseguia tirar do peito. Comecei a sonhar em transformar essa história em um livro, não para ganhar dinheiro, porque sabia que seria difícil, mas para mostrar a outras pessoas que o fundo do poço não é o fim. Que, mesmo despedaçado, ainda podemos encontrar formas de ser úteis. Hoje ainda vivo em situação de rua, ainda enfrento noites de frio e dias de fome, mas acordo cada manhã com a sensação de que, de algum modo, posso fazer diferença. E quem sabe, um dia reconquistar a chance de ver meus filhos e mostrar a eles que o pai deles não desistiu. Você que me ouve agora, já parou para pensar em como trata quem vive na rua? Já olhou nos olhos de um morador de rua e se perguntou qual história o trouxe até ali? Se você chegou até aqui ouvindo minha história, obrigado. Não imagina o quanto significa para mim poder contar tudo isso, mesmo que seja para uma câmera ou para alguém do outro lado da tela. Porque, por muito tempo, senti que minha voz havia sido calada, que ninguém mais queria saber o que eu tinha a dizer. Talvez você ache que eu fui arrogante, que merecia queda, que poderia ter sido mais humilde quando estava no topo. E sabe, você não está totalmente errado. A soberba foi minha aliada na ascensão, mas também foi meu carrasco na queda. Achei que minha competência me tornava intocável,
Achei que meus títulos me blindavam contra a inveja e a maldade. Mas aprendi, da maneira mais cruel possível, que reputações podem ser destruídas em segundos e que ninguém está imune às armadilhas da vida. Mas também aprendi algo ainda mais importante. Tudo que possuímos, carros, casas, dinheiro, reconhecimento, é efêmero. Quando tudo isso desaparece, sobra apenas quem você realmente é. E se você não construiu nada de sólido dentro de si, o vazio engole tudo. Hoje continuo sem casa, vivo em albergues quando consigo vaga, ou em marquises quando não há abrigo. Alguns dias ainda passo fome, outros conto com a bondade de quem distribui marmitas nas ruas. Mas, apesar de tudo, sinto que renasci. Sou mais empático, mais humilde, mais consciente da dor alheia. Descobri que mesmo sem nada posso fazer diferença, e é nisso que me agarro para seguir em frente. O processo que quase acabou comigo ainda está em andamento. Minha esperança é que um dia a justiça reconheça que eu não fui negligente, que eu fiz tudo ao meu alcance. E se esse dia chegar, quem sabe consiga recuperar meu CRM e recomeçar. Mas, mesmo que não consiga, hoje sei que posso viver com menos e ser mais humano. Se você quer tirar algo desta história, que seja isto. Nunca ignore quem sofre. Nunca vire o rosto para quem caiu. Porque muitas vezes essas pessoas foram como você, ou como eu. Mas perderam tudo por circunstâncias que podem acontecer com qualquer um. E se você quiser ouvir mais histórias como a minha, de pessoas que tiveram tudo, mas foram derrubadas pela vida, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo, porque quem sabe minha história possa ajudar alguém que está a um passo de desistir a encontrar força para continuar. Eu sou Eduardo. Fui médico. Fui pai de família. Fui alguém que teve o mundo aos meus pés. E hoje sou apenas mais um rosto na rua tentando, de algum jeito, reconstruir o que sobrou de mim. E você? O que faria se perdesse tudo amanhã?